Bem-vindos ao canal Matema Sampa. Temos aqui uma questão da Saresp, uma questão envolvendo simplificação de fração algébrica. Então temos o seguinte: simplifique esta fração algébrica e na simplificação você obterá A-2 dividido por A mais 5. Qual foi a fração simplificada? Alternativa A, B, C ou D? Então vamos verificar o seguinte. Para isso a gente precisa fatorar os denominadores e os numeradores dessas frações, certo? E verificarmos qual é o resultado, se vai ser a alternativa A, B, C ou D, que tem como resultado A menos 2 sobre A mais 5. Aparentemente, parece ser o item A. Parece que o item C e D deverão ser descartados, né? Mas é aparentemente, então é melhor a gente verificar mesmo, né? Então aqui no item A, se a gente for fatorar isso aqui, isso é uma diferença de 2 quadrados. Diferença de 2 quadrados, fatorando, vai dar um produto da soma pela diferença. Então, quem é o primeiro termo que foi levado ao quadrado? O A. Então, o primeiro termo é A. Quem é que foi levado ao quadrado que deu 4? 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, isso é o que vai ficar em cima no item A, no numerador. Já no denominador, nós temos aqui um produto que é chamado de trinômio do segundo grau. Este trinômio do segundo grau vai ser A e A. Aqui nós temos um produto positivo, então nós multiplicamos dois sinais iguais. E aqui nós temos uma soma igual a menos 7, então eram duas dívidas. E o que nós deveremos procurar? Quais dois números se multiplicar dá 10 e se somar, ou seja, a soma vai dar 7? 2 e 5. Porque 2 vezes 5 é 10 e 2 mais 5 é 7. Professor, mas está dando menos 7. É porque é uma dívida de 2 com uma dívida de 5. Mas somar vai dar uma dívida de 7. Isso aqui, simplificando, vai ficar o seguinte. Simplifica esses dois, vai ficar A mais 2 em cima no numerador. Então, fica A mais 2. Já não é essa alternativa, né? Porque aqui está dizendo que é A menos 2. E embaixo vai ficar A menos 5. Certo? Muito bem. Se você ficou atento nessa informação, o que acontece? Aqui está invertido o sinal do 2, né? Mais 2, e aqui está menos 5. Aqui é o contrário, então muito provavelmente deve ser a D. Se você quiser já experimentar o item D, seria mais coerente, ganha-se mais tempo, né? Então, poderia experimentar o item D e provavelmente deve ser ele a resposta, né? Muito provavelmente. Mas eu vou fazer passo a passo. Agora eu vou fazer o item B. Vamos verificar se é o B. Então, no B, nós temos novamente aqui uma diferença de 2 quadrados. Então, vai dar exatamente igual ao de cima. A mais 2 que multiplica A menos 2. Só que embaixo, aqui no item B, nós temos um produto negativo. Então, vai ser também o A, né, multiplicado por A. Só que o produto deu negativo. Se o produto deu negativo, é uma dívida e um crédito. E aqui vai ser uma diferença, ou seja, a diferença entre esses dois números que nós estamos procurando. Eu já sei que pode ser, deve ser 2 e 5 mesmo. Só que agora, quando eu paguei a dívida, ficou um crédito de 3. Então, eu tinha 5 e devia 2. 2 vezes 5 vai dar 10, que está aqui. Só que deu negativo porque multiplicou dois sinais diferentes. E aqui, tenho 5 e devo 2. Vou pagar e vai ficar com 3. Simplificando isso daqui, nós vamos simplificar esse A menos 2 com este A menos 2. Vai ficar A mais 2 em cima, né? E embaixo A
mais 5. E também não vai atender a solicitação, né? Vamos para o item C, tendo em vista que você já poderia ter experimentado o item D, que provavelmente é o que vai ser como resposta, né? No item C, nós temos o seguinte contexto. Em cima nós temos um trinômio do segundo grau. Ele veio da onde? Veio do quadrado da soma, né? Que eu vou pôr aqui como um produto normal aqui, só para ficar fácil a simplificação. Mas esses dois termos vão ser iguais, né? Então, dois números que multiplicando dá 4, 2 vezes 2, e que somando dá 4 é 2 e 2. Então, aqui é A mais 2 vezes A mais 2. Quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A vezes A vai dar A quadrado, A vezes 2 vai dar 2A, 2 vezes A vai dar 2A, e 2 vezes 2 vai dar 4, certo? Isso é a mesma coisa que A mais 2 elevado a 2 elevado ao quadrado. E embaixo nós temos um outro contexto agora. Só que diferente deste, ao invés de ser duas dívidas, que nem era nesse caso, vão ser dois créditos. Então vai ser A mais 2, que multiplica A mais 5. E aí nós temos simplificação destes dois. Resultou A mais 2 sobre A mais 5. E deu o mesmo resultado? Deu. Desse aqui, né? A mais 2 vezes A mais 5. Muito bem. No item D, deve ser a correta, como havíamos desconfiado, né? Então, o item D vai ficar assim. Diferença de 2 quadrados. Então, vai ser produto da soma pela diferença. E aqui embaixo é o mesmo caso desse daqui de cima. Então, vai ser A mais 2 vezes A mais 5. Lembrando que isso daqui é um trinômio do segundo grau. Ele veio do produto de Steven. Aqui, simplificando isso, vai simplificar o A mais 2 com o A mais 2, resultando, então, A menos 2 sobre A mais 5. Então, essa daqui é a resposta para este exercício. Portanto, qual foi a fração simplificada? A do item D de dado. Esta foi a fração simplificada. Certo? Gastamos bastante tempo para resolver? Sim, porque a ideia foi fazer item por item. Mas quando fizemos o item A, já dava para desconfiar que era o item D. Embora poderia pensar que seria o A ou B, não foi. Era parecido com o A, mas era o D. Ok? Eu espero que você tenha compreendido. Se você tem dificuldade, é importante refazer, fazendo passo a passo esses produtos aí notáveis, fatorando, que aí você vai pegando a experiência. É a prática que vai te dar autonomia e segurança atrelado à sua experiência. Um abraço, muita paz, felicidade a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bem-vindos ao canal Matema Sampa. Temos aqui uma questão da Saresp. Uma questão envolvendo simplificação de fração algébrica. Então temos o seguinte. Simplifique esta fração algébrica e na simplificação você obterá A menos 2 dividido por A mais 5. Qual foi a fração simplificada? Alternativa A, B, C ou D? Então vamos verificar o seguinte. Para isso a gente precisa fatorar os denominadores e os numeradores dessas frações, certo? E verificarmos qual é o resultado, se vai ser a alternativa A, B, C ou D, que tem como resultado A menos 2 sobre A mais 5. Aparentemente, parece ser o item A. Parece que o item C e D deverão ser descartados, né? Mas é aparentemente, então é melhor a gente verificar mesmo, né? Então, aqui no item A,
Se a gente for fatorar isso aqui, isso é uma diferença de 2 quadrados. Diferença de 2 quadrados, fatorando, vai dar um produto da soma pela diferença. Então, quem é o primeiro termo que foi elevado ao quadrado? O A. Então, o primeiro termo é A. Quem é que foi elevado ao quadrado que deu 4? 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, isso é o que vai ficar em cima no item A, no numerador. Já no denominador, nós temos aqui um produto que é chamado de trinômio do segundo grau. Este trinômio do segundo grau vai ser A e A. Aqui nós temos um produto positivo, então nós multiplicamos dois sinais iguais. E aqui nós temos uma soma igual a menos 7, então eram duas dívidas. E o que nós deveremos procurar? Quais dois números se multiplicar dá 10 e se somar, ou seja, a soma vai dar 7? 2 e 5. Porque 2 vezes 5 é 10 e 2 mais 5 é 7. Professor, mas está dando menos 7. É porque é uma dívida de 2 com uma dívida de 5. Vai somar, vai dar uma dívida de 7. Isso aqui, simplificando, vai ficar o seguinte. Simplifica esses dois, vai ficar A mais 2 em cima no numerador. Então, fica A mais 2. Já não é essa alternativa, né? Porque aqui está dizendo que é A menos 2. E embaixo vai ficar A menos 5. Certo? Muito bem. Se você ficou atento nessa informação, o que acontece? Aqui está invertido o sinal do 2, né? Mais 2, e aqui está menos 5. Aqui é o contrário, então muito provavelmente deve ser a D. Se você quiser já experimentar o item D, seria mais coerente, ganha-se mais tempo, né? Então, poderia experimentar o item D e provavelmente deve ser ele a resposta, né? Muito provavelmente. Mas eu vou fazer passo a passo. Agora eu vou fazer o item B. Vamos verificar se é o B. Então, no B, nós temos novamente aqui uma diferença de 2 quadrados. Então, vai dar exatamente igual ao de cima. A mais 2 que multiplica A menos 2. Só que embaixo, aqui no item B, nós temos um produto negativo. Então, vai ser também o A, né, multiplicado por A. Só que o produto deu negativo. Se o produto deu negativo, é uma dívida e um crédito. E aqui vai ser uma diferença, ou seja, a diferença entre esses dois números que nós estamos procurando. Eu já sei que deve ser 2 e 5 mesmo. Só que agora, quando eu paguei a dívida, ficou um crédito de 3. Então, eu tinha 5 e devia 2. 2 vezes 5 vai dar 10, que está aqui. Só que deu negativo porque multiplicou dois sinais diferentes. E aqui, tenho 5 e devo 2. Vou pagar e vai ficar com 3. Simplificando isso daqui, nós vamos simplificar esse A menos 2 com este A menos 2. Vai ficar A mais 2 em cima, né? E embaixo A mais 5. E também não vai atender a solicitação, né? Vamos para o item C, tendo em vista que você já poderia ter experimentado o item D, que provavelmente é o que vai ser como resposta, né? No item C, nós temos o seguinte contexto. Em cima, nós temos um trinômio do segundo grau. Ele veio da onde? Veio do quadrado da soma, né? Que eu vou pôr aqui como um produto normal aqui, só para ficar fácil a simplificação. Mas esses dois termos vão ser iguais, né? Então, dois números que multiplicando dá 4, 2 vezes 2, e que somando dá 4 é 2 e 2. Então, aqui é A mais 2 vezes A mais 2. Quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A vezes A vai dar A quadrado, A vezes 2 vai dar 2A, 2 vezes A vai dar 2A, e 2 vezes 2 vai dar 4, certo? Isso é a mesma coisa que A mais 2 elevado a 2 elevado ao quadrado. E embaixo, nós temos um outro contexto agora. Só que diferente deste, ao invés de ser duas dívidas, que nem era nesse caso, vão ser dois créditos. Então, vai ser A mais 2.
que multiplica A mais 5. E aí nós temos simplificação destes dois. Resultou A mais 2 sobre A mais 5. E deu o mesmo resultado? Deu. Desse aqui, né? A mais 2 vezes A mais 5. Muito bem. No item D, deve ser a correta, como havíamos desconfiado, né? Então, o item D vai ficar assim. Diferença de 2 quadrados. Então, vai ser produto da soma pela diferença. E aqui embaixo é o mesmo caso desse daqui de cima. Então, vai ser A mais 2 vezes A mais 5. Lembrando que isso daqui é um trinômio do segundo grau. Ele veio do produto de Steven. Aqui, simplificando isso, vai simplificar o A mais 2 com o A mais 2, resultando, então, A menos 2 sobre A mais 5. Então, essa daqui é a resposta para este exercício. Portanto, qual foi a fração simplificada? A do item D de dado. Esta foi a fração simplificada. Certo? Gastamos bastante tempo a resolver? Sim, porque a ideia foi fazer item por item. Mas quando fizemos o item A, já dava para desconfiar que era o item D. Embora poderia pensar que seria o A ou B, não foi. Era parecido com o A, mas era o D. Ok? Eu espero que você tenha compreendido. Se você tem dificuldade, é importante refazer, vai fazendo passo a passo esses produtos aí notáveis, fatorando, que aí você vai pegando a experiência. É a prática que vai te dar autonomia e segurança atrelado à sua experiência. Um abraço, muita paz, felicidade a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.